Beleza, bom, na aula passada então a gente terminou aí de fazer a organização da nossa lista, né? A gente alternou os elementos, a gente foi então fazendo o código específico para o even ou para o odd, né? Para os pares ou para os ímpares, e aí a gente aprendeu então essa questão da alternância. Beleza, nessa aula então, o que a gente vai fazer? Uma coisa que geralmente a gente vê muito em site, né, hoje em dia, que é o quê? Conforme a gente scrolla a página, os elementos vão animando, tá? Vão entrando na tela de uma maneira com animação. A primeira coisa que eu quero te fazer é um aviso, tá? Use esse recurso com moderação, tá? Porque ele consome memória do computador, então você precisa saber quem é o seu usuário que está lá do outro lado, você precisa saber se ele vai estar acessando por um smartphone às vezes mais antigo, dependendo de quem é esse usuário, quem é essa persona, tá? Então vale muito a pena você prestar atenção em quem vai usar primeiro antes de sair adicionando um monte de efeito no seu site, tá? Bom, dito isso, aqui eu vou fazer porque eu quero te ensinar, eu quero que você aprenda. E depois você toma essa decisão por você mesmo, tá? É o seguinte, eu vou voltar aqui na Home, inclusive esse link não está funcionando. Vamos corrigir ele rapidinho. Então aqui no nosso portfólio, vamos lá no nosso menu, aqui Home. Para voltar para Home, como a gente está dentro da pasta Pages, a gente tem que fazer a mesma coisa. Sai da pasta Pages, então pontinho, pontinho, barra. E agora a gente vai para o nosso index.html, tá? E o portfólio, ele não precisa de link para ele mesmo. Então a gente põe só um jogo da velha aqui, um hashtag, só para não acontecer nada quando clicar. Beleza, vou atualizar aqui agora e vamos ver se funcionou voltando para Home. Beleza, estamos na Home. Por que eu quero te mostrar a Home? Porque é o seguinte, a gente utilizou o waypoints para fazer o seguinte, quando a gente scrollar e quando o elemento que a gente escolheu, que no caso foi o próprio scrollzinho aqui, né? Poderia ser qualquer elemento da tela, mas quando o elemento do scrollzinho aqui estiver a 80% do topo dessa linha aqui, faça alguma coisa. E esse alguma coisa que a gente escolheu foi que ele sumisse, certo? Se a gente olhar aqui no código, ó, é isso, tá? Então a gente escolheu o próprio scroll down e depois a gente modificou o próprio scroll down adicionando essa classe aqui de fade out, beleza? O waypoint, ele é muito bom para exatamente isso, você mapear um elemento, tá? E aí então você modificar esse elemento, modificar alguma coisa, na verdade, na sua tela, quando esse um elemento atingir tantos por cento de distância do topo. É isso que o waypoint faz, tá? E isso é muito legal, muito interessante. Só que o waypoint ele não funciona muito bem quando a gente quer fazer animações para uma lista de itens, tá? Até tem lá na documentação dele, mas todas as vezes que eu tentei usar o waypoint para lista, não funcionou muito bem, mesmo eu seguindo exatamente a documentação. A gente teria que fazer um loop para verificar item por item da lista, e aí a gente teria que passar o waypoint cada vez que o loop rodasse e ele verificar. E eu acho que fica pesado também porque o waypoint ele mapeia o scrolling de um jeito diferente, tá? Então ele funciona muito mais para quando você quer mapear item por item do que para uma lista, beleza? Então, dito isso, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar o waypoint para animar esses elementos entrando na tela, porque tem uma outra bibliotecazinha que eu acho muito melhor, ela é muito, muito, muito fera mesmo, tá? Então, primeira coisa, eu vou tirar o anime.js, que a gente não vai precisar usar, porque essa biblioteca já vem com as animações embutidas nela. A gente também não vai usar nem o InView e nem o Waypoints, tá? Então vai ficar assim, só o nosso Ionic Icons, porque a gente usa ele naquela caixinha de contato, né? E o nosso main.js mesmo, beleza. E o que a gente vai usar? Então, que bibliotecazinha que é essa milagrosa que faz tudo, né? Faz tanto a animação quanto o mapeamento dos elementos e tal. Eu vou aqui no Google e vou digitar AOS, né? JS, tá? O que é o AOS ou AOS? É o Animate on Scroll, tá? Então você vai pesquisar esse aqui, tá? Que é do Michalsnik, tá? Créditos aí, muito boa a sua library, tá? Michael. Beleza. E aí o AOS, olha só, ele tem um monte de exemplos aqui e todas essas animaçõezinhas são pensadas para essa finalidade muito simples mesmo, mas muito utilizada, que é o quê? Conforme você scrolla, faça alguma animação. E aí ele tem todas essas animações aqui que você está vendo disponíveis, tá? E como que ele provê isso pra gente? Eu vou dar um zoom aqui, olha só.
ele fornece pra gente, lembra que a gente viu numa aula aí passada o atributo data, que ele é um atributo genérico? Então ele fornece pra gente um data AOS, tá? Que o próprio código JavaScript da library dele vai buscar as divs que tem esse atributo aqui, vai ler o que tem dentro e aí ele vai executar a animação conforme scrolla a página. Basicamente é isso que ele faz, tá? E aí então ele tem um monte de opções aqui e tal, e ele tem mais algumas opções na documentação dele lá do GitHub. Vou abrir aqui numa nova aba, tá? Aqui no GitHub ele dá algumas outras opções que quando você tiver o fera aí do JavaScript, você vai poder até utilizar de uma maneira diferente, tá? Então aqui ele dá algumas opções de inicialização, tá? A gente vai usar só o basicão mesmo. Aqui a gente vai usar o offset, talvez a gente use o delay, tá? Mas ele dá outras opções aqui pra gente, ó. Por exemplo, se você quiser disparar num evento de clique, tá? Ou em algum outro tipo de evento, ele dá uma opção aqui, ó, AOS in, tá? Quando estiver na tela, faça mais alguma coisa além do que a animação padrão. Então ele dá outras opções aqui, é uma biblioteca muito legal, tá? Então recomendo você dar uma olhadinha aí depois mais com calma. Mas agora, o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui na página dele, é bem no final mesmo, no final da página você vai achar o quê? Você vai achar o link para o CSS, então você vai copiar esse link, tá? A gente vai lá no nosso portfólio HTML agora, lá no topo, logo antes do main CSS, e vou colar. Por que antes do main? Porque se eu quiser modificar alguma coisa do AOS, a gente modifica no main, beleza? Vou salvar. E aí vou fazer a mesma coisa agora com o JavaScript. Vou dar um Ctrl+C. Ops, copiar tudo, né? Ctrl+C. E aí o JavaScript, então a gente vai lá embaixo, antes do nosso main.js e cola. Beleza, salvei. A última coisa que a gente precisa fazer é inicializar ele. Olha só. Para inicializar ele, ou seja, a gente vai linkar esse JavaScript com a nossa página em questão e também com o nosso CSS aqui, tudo tal. Para fazer funcionar, para ele começar a mapear o nosso scrolling, é só a gente pegar isso aqui, ó, vou copiar tudo, tá? Então copiei, vou lá e o que eu faço? Logo depois aqui do nosso main, eu executo. Eu poderia também fazer o quê? Eu poderia vir aqui, ó, copiar só essa linha aqui, vir aqui no nosso main.js e colar aqui. Qual que é o problema? Não é exatamente um problema, mas como a gente não está usando ele na homepage, e na home a gente também chama esse main.js, ia ficar dando um erro lá na home, um erro no console, falando que não conseguiu achar essa função, tá? Por quê? Porque a gente não está chamando ele na home, só por isso. Se você for chamar ele em todas as páginas do seu site, aí você pode vir aqui e colocar no seu main.js, que também será carregado em todas as páginas, tal. Nesse caso aqui, como a gente quer só na página portfólio, a gente vai colocar aqui dentro de uma tag script mesmo, aqui no rodapé. Beleza, salvei. E agora a gente pode começar a usar, né? Vamos fazer um teste então. Eu vou pegar uma animação mais básica aqui. Eu quero pegar vamos ver aqui. Eu quero pegar uma de flip. Falei que ia pegar uma básica, peguei uma das mais complexas, né? Vou copiar o data AOS, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vou copiar isso aqui, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou na nossa div, que eu quero aplicar essa animação. Eu vou aplicar nas imagens, tá? Então eu vou procurar todas as nossas imagens. Para economizar tempo, aqui está o nosso thumb 1, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu sei que todas as tags de imagem terminam assim, ó. Tá? Então eu vou apertar o Command D no meu teclado, se você tiver no Windows Ctrl D, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, agora eu vou apertar a setinha para trás e agora eu sei que todas as minhas imagens, a minha setinha tá piscando ali e tal. E aí eu só vou dar um Ctrl V, beleza? E eu sei que agora colou em todas, ó. Quer ver? Aqui também, aqui, aqui. Legal, o VS Code ele é muito bom nessas horas de a gente fazer essas edições em massa, tá? Então, beleza. O que eu acabei de fazer foi colar o Data AOS Flip Left em todas as imagens da nossa lista. Beleza. Vou atualizar aqui agora a nossa página. Na verdade, tem que ir lá, né? Portfólio. E vamos ver se funcionou. Bom, aparentemente não funcionou. Nossas imagens não estão flipando, né? Fiz maior propaganda e não está flipando. Vamos ver o que aconteceu, tá? Bom, essas imagens elas estão sim com a classe aqui, Animate AOS. Tá. Aparentemente o nosso Transform Scale está bloqueando elas de serem animadas, tá? Se eu for lá no nosso CSS aqui, vamos procurar thumb img. Thumb
IMG. A gente tem esse Transform Scale aqui 1, tá? O que eu vou fazer aqui então? Todos os elementos que a gente for animar, eles não vão poder ter a propriedade Transform, porque elas vão sobrescrever o AOS, porque o AOS também usa os Transforms, tá? Eu vou fazer isso na imagem agora, e se acontecer também nos outros elementos, a gente vai ter que refatorar um pouquinho de novo para a gente fazer o AOS funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, tá? Lembra que a gente estava compartilhando o código aqui? Agora a gente não vai compartilhar mais porque a gente tem que evitar esse scale aqui. Então eu não... deixa eu ver se eu... não vai dar certo. A gente vai ter que refazer mesmo, tá? Beleza, então eu vou copiar, ó, do nosso portfólio list, tal, para frente. Vou copiar. Vou sobrescrever aqui. Vou dar um Ctrl V, tá? E vou deletar aqui o scale, tá? E agora eu vou remover ele daqui porque eu não preciso mais, já que eu estou fazendo ele logo embaixo, tá? Isso aqui não é muito legal, mas para a gente ter essa animação funcionando, infelizmente a gente vai ter que fazer isso, tá? Porque agora a gente não precisa mais, a gente pode não ter o scale declarado aqui, mas a gente precisa de todas as outras propriedades. Então vou salvar e vamos ver se isso resolveu, tá? Vou fechar aqui, vou atualizar. E agora sim, funcionou. Olha só, as nossas imagens flipando. Vamos ver se não alterou nada na home, já que eu mudei lá. Tranquilo, tá funcionando, maravilha, não afetou porque estão com origens diferentes, né? Tá vendo a importância de a gente ter feito o portfólio list separado do slider list? Então beleza. Então agora, feito isso, as nossas imagens já estão aqui animando conforme a gente scrolla. Deixa eu só voltar lá pro portfólio. Maravilha. A gente pode fazer o seguinte, tá vendo que ela tá flipando assim que ela encosta na tela? Ali encostou, ela já flipa, tá? A gente tem uma outra propriedade do AOS, tá? Que é o offset, tá? Então, se lá no nosso waypoint a gente passa o offset aqui num formatinho de JavaScript mesmo, o AOS aqui, ele passa pra gente um data AOS offset. Acho que é isso mesmo, tá? Então eu vou colar aqui, ó, data AOS. Vou colocar um hífen aqui na frente, offset, e aqui não vai ser flip, né? E ele pede o tanto que a gente quer de offset. Eu vou pedir um offset de 300, tá? E aí eu vou copiar e colar em todas as outras também, tá? Então, na verdade eu deveria ter feito uma bulk action de novo, né? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Vou deletar, vamos fazer tudo de novo aqui, só para fazer tudo de uma vez, tá? Então, eu vou selecionar todos os data AOS flip left, então eu vou apertar Command D, você aperta aí Command D ou Ctrl D, beleza, selecionei todos eles, os 5, vou apertar setinha para frente, e agora eu vou começar a digitar data AOS offset igual a 300 e fecha aspas e beleza, já deve ter aplicado em todos agora de uma vez, certo? Legal, vamos ver se funcionou então? Então ao invés dele executar logo que ele encosta na tela, agora ele vai ter que executar um pouquinho mais demorado. E eu acho que funcionou porque olha o tanto que eu já arrastei a tela e agora sim que ele flipou. Beleza? Legal. E aí ele ainda oferece pra gente mais algumas propriedades. Se a gente ver aqui na documentação dele aqui no GitHub, tá? Olha só, além do offset, ele oferece o delay pra gente, ou seja, demore um pouquinho antes de executar, tá? Então na hora que ele atingir os 300, a gente pode falar para ele ainda demorar mais 200 milissegundos para executar. Então eu vou selecionar todos os data offset aqui, beleza? Setinha para frente, colou em todos já. Vou entrar aqui dentro apertando a setinha para eu não perder a referência dos outros também. Vou deletar aqui agora e vou colocar 300 milissegundos. Então, certifique-se aí de que você alterou em todos, tá? No meu aqui eu alterei em todos. E aí o que a gente vai fazer agora? O que vai acontecer agora, né? Além dele esperar os 300 pixels de offset, na hora que ele atingir os 300, ele ainda vai esperar 300 milissegundos para executar, tá? E aí fica mais dentro da tela, digamos assim. Beleza? Legal? Vamos tentar aplicar para os outros elementos, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar no nosso texto e nessa box aqui, tá? A única diferença é o quê? Aquelas animações que a gente fez no nosso slider, por exemplo, que a gente faz a nossa box dando uma escala, né?
elas são mais complexas e elas não vêm prontas aqui, né, na biblioteca. Então, se você quiser uma coisa mais complexa, mais pronta, mais complexa, mais personalizada, aí você tem que dar uma olhada aqui na documentação para você customizar e disparar ela usando esse evento aqui que ele dá pra gente, tá? Mas a gente não vai cobrir isso aqui no curso, que eu acho que não convém, tá? É um pouquinho mais avançado. De qualquer forma, você tem essa opção de customizar suas animações sim, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar para os nossos elementos agora, as nossas boxes aqui e tal, eu vou fazer tipo um zoom, tá? Que vem tipo do centro mesmo, assim, com essa box crescendo. Vamos ver se a gente tem algum aqui. Tinha a seção de zoom aqui, seção de zoom. Basicamente é só esse zoom in mesmo aqui, tá? Deixa eu ver. É só o zoom in mesmo, o mais simples. Beleza. Vou copiar o zoom in aqui agora e aí eu vou adicionar onde? Eu vou adicionar nas nossas no item box, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou selecionar todos os item box, Command D ou Ctrl D aí no seu, selecionei todos, setinha para frente, aí aperto 2 vezes para trás na setinha, na verdade uma vez só, né? Espaço, colei e agora eu já sei que colou em todos. Beleza, salvei. Vou atualizar aqui agora e vamos ver se deu certo. Mais uma vez não deu certo e é o mesmo problema que a gente enfrentou com a imagem. A gente vai ter que duplicar, porque provavelmente a nossa box ela também está com scale aqui, ó, tá vendo? Então a gente não vai poder aqui. Ela está com scale 0 aqui, então a gente não vai poder compartilhar as propriedades, infelizmente, porque a gente quer que a animação funcione. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Vou copiar tudo, vou duplicar. Isso é o tipo de coisa que às vezes dá pra gente prever antes, tá? Mas eu não consegui prever, confesso. E isso acontece o tempo todo em projeto, tá? Então eu dupliquei, vou deletar esses dois transform aqui, tá? O position a gente pode manter, não tem problema. Deixa eu alinhar isso aqui certinho. Beleza, e agora eu vou deletar daqui, de onde a gente estava compartilhando e a gente não vai compartilhar mais. Beleza, vou atualizar e agora deve funcionar. Beleza, funcionou. Tá vendo que o zoom está aplicando antes? Por que ele está aparecendo antes? Porque a gente pôs o delay no flip da imagem, tá? Então, a gente consegue ir controlando aí mais ou menos o que a gente quer que apareça primeiro, o que a gente quer que aparece depois e assim por diante. Legal? Bom, é isso. Vamos só colocar agora uma última animação aqui nos nossos elementos aqui, tá? De texto. E aí fica tudo animadinho, belezinha. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui agora. Eu não posso pegar nenhum que venha da esquerda ou da direita, porque eu não consigo fazer essa alternância. Eu até consigo fazer, mas... bom, vamos fazer então, tá? Vamos fazer o fade from left nos que são os ímpares ou são os pares? Nos ímpares, então, a gente vai ter o fade from left e nos pares a gente vai ter o fade from right, tá? Deixa eu só pegar aqui então. Tá. Então, quando vem da esquerda, ele chama de fade right. Então, vamos pegar o fade right e colocar nos ímpares. Beleza? Então, eu sei que o meu primeiro LI é ímpar. Então, vamos lá. O primeiro LI, a gente vai colocar na box info, né? No item info. A gente pode colocar até, por exemplo, no próprio H1, tá? Mas eu vou colocar na box aqui mesmo. E depois a gente vai ter que verificar se essa box também tem algum transform lá, do mesmo jeito que a gente teve que fazer com os outros imagem, né? E a box, beleza? Então tá, o 1, né? Aí eu vou pular o segundo, que é esse aqui. Vou pular o 2 e vou no terceiro. E aí vou procurar o item, a box info aqui e vou adicionar. Beleza? E agora, no último, que é o nosso quinto, né? Vou procurar a box info e também vou adicionar o data AOS. Beleza? Salvei. E agora eu vou pegar o fade left, né, no caso, então, que é esse aqui. Beleza, peguei o fade left. Ops, deixa eu copiar direito, que eu não copiei direito. Fade left. E aí, então, agora o fade left vai nos pares. Então, no 4... Aí vai ser na box info, venho aqui, colo. E no 2, box info, item info, né?
colei. Beleza, salvei. E isso deve ter resolvido agora. Vamos ver, né? Beleza, funcionou. Esse aqui não precisou porque ele não tem scale, tá? Então, olha só. A animação vem. Eu vou colocar um delay neles também, tá? Porque eu tô achando que tá entrando muito rápido na tela. Então, eu vou colocar o delay em todos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar todas as nossas boxes, até aqui o data... só data mesmo assim. Beleza, eu vou apertar Ctrl D agora, ou Command D, tá? 5 vezes, beleza. Agora apertar a setinha para trás. Agora eu vou até lá no nosso... aqui. E vou digitar data AOS delay. E aí eu quero que ele tenha um delay de 200 milissegundos. Beleza. Espero que o código não tenha quebrado, tá? Acho que não. Beleza, vamos testar então agora. Eu vou atualizar. Beleza, acho que ficou legal agora. Que tá aparecendo um de cada vez, tá? Por quê? Porque a box não tem delay. Aí esse aqui tem um delay de 200 que eu coloquei. Esse aqui tem um delay de 300, além dele ter o offset. Legal? Então é isso. Terminamos aqui a nossa página de listagem, né? E eu acho que ficou bem legal mesmo. E agora o que a gente pode fazer? E a gente vai fazer? A gente vai começar a preencher esses links, tá? Quando a gente for fazer a nossa página de detalhes do portfólio. Mas antes da gente fazer a página de detalhes do portfólio, tá? A gente vai fazer a página sobre... Porque nossa página de detalhes, que vai ser essa aqui, ó, tá? Essa página aqui, ela também tem um pouquinho... de um grau um pouquinho maior de complexidade, porque aí depois ela tem um modal dentro dela e tal. Então a gente vai deixar por último essa página aqui agora de detalhes do projeto, tá? E então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer a nossa página sobre, que também vai ser uma página relativamente bem tranquilona, beleza? Então é isso, página de lista de portfólio pronta, te vejo na próxima aula.